Mais uma vez estamos juntos aí, galera. Saudações. Desde já eu peço que dê aquela força, dê aquela moral aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Quem puder, compartilhe. Comentem para que possamos cada dia mais alcançar mentes e corações. Porque tá difícil aí, senhores. A gente vem aí do dia 25 de 2 de 2024, em que nós presenciamos, eu considero, uma vergonha para a história da igreja evangélica no Brasil, né? Definitivamente, a igreja evangélica hoje é partido político de extrema direita, né? Os pastores pentecostais e neopentecostal, o neopentecostalismo e o pentecostalismo, de uma certa forma, eles têm se vendido, né, na figura dos seus pastores à extrema direita. E os templos transformados em currais eleitorais, os membros em massa de manobra. E o evento de ontem não era evento assim de pautas comuns, tipo, estamos aqui contra, né, as injustiças sociais, a fome, a desigualdade, a miséria, enfim, a pedofilia, coisas assim comuns. Não, era manifestação partidária para Bolsonaro e para a extrema-direita, porque esse ano é ano de eleição, então você já tem que fazer um preparo e, ao mesmo tempo, defender a depredação que houve, aquelas cenas horrorosas do 8 de janeiro, ou seja, é totalmente uma política partidária e financiado com dinheiro de dízimos e ofertas. Então, para a gente ver o nível que está as coisas, o Brasil caminha a passos largos para um fundamentalismo religioso, algo igual ao Afeganistão. Porque, senhores, eu já tenho explicado aqui, os senhores podem olhar aí os outros vídeos que eu falo do neoliberalismo, os efeitos ruins que o neoliberalismo tem trazido para a sociedade brasileira, endividamento do Estado incapaz de fazer políticas públicas, educação, industrialização, enfim, de forma que todo o país possa se desenvolver. Intelectualmente, o povo realmente é um povo bem abaixo mesmo. A gente viu ontem nas manifestações pessoas dizendo que Israel estava com a bandeira de Israel, dizendo que Israel era cristão. Não, é cristão igual a nós. Aí foram esclarecer que Israel não é cristão. Na verdade, Israel, a primeira é o oitavo país do mundo aonde o público é menos religioso no mundo. Israel tem se secularizado muito. E Israel é um país onde a maior religião é o judaísmo, seguido de islamismo, tem um grupo de 100 religião e lá embaixo vem o cristianismo. Fora que um judeu ortodoxo, ele entende que o cristianismo é um paganismo de Roma, né? Não reconhece Jesus, Jesus é persona não grata em Israel. Para ele, Jesus é algo criado, né, pela mitologia romana para de fato ser um mito de Roma, né, no entendimento deles. Mesmo assim, eles veneram Israel porque esses pastores que estão guiando essa massa de pessoas cegas, completamente cegas, surdas, enfim, essas pessoas, elas acreditam piamente na Bíblia, Então, Antigo Testamento e Novo Testamento para elas não tem diferença, entende? Sendo que a gente vê que o Antigo Testamento ele está totalmente imerso na cultura judaica. Ele é algo dos judeus e muitos líderes, tem líderes evangélicos, pentecostais e neopentecostais, têm se apropriado da cultura dos judeus para de fato enriquecer em cima disso. O exemplo clássico disso é o dízimo, né, senhores? O dízimo é algo da cultura judaica, mas os pastores eles usam para se favorecer, se apropriando da cultura dos judeus, né, para poder enganar e extorquir o pobre e o ignorante, né? Essas pessoas estão ali, não sabem nem por que estão. Se você conversar com elas, elas dizem que estão ali para defender os valores da família,
e levam a bandeira de Israel, sendo que a secularização de Israel hoje, Israel é um país muito mais secularizado do que o Brasil. Israel tem lei pró-aborto, tem lei pró-maconha, tem lei pró-LGBT, tem uma série de leis lá bem secularizada. E vão para lá com a bandeira de Israel, vão para lá defendendo o massacre de Israel em relação aos palestinos. Muitos queriam estar lá em Israel lutando para massacrar palestino. Esse é o pentecostalismo e o neopentecostalismo que, de fato, aí tem, podemos assim dizer, destruído a nossa democracia, né? Porque eles são numerosos e eles não votam sem pensar, porque o pastor manda, são unidos para de fato fazer o que o pastor quer, acredita piamente que esses pastores são ungidos do Senhor, né? São homens de Deus, não importa o nível de banditismo que esses líderes sejam, para eles, como dizia o Silas Malafaia, né? Se você vê o teu pastor roubando, sai dessa igreja e vai para uma outra, porque de pastor quem trata é Deus, né? Não se mete com o pastor, porque se o pastor é ladrão, bandido, é Deus que trata com ele, não é o fiel. O fiel tem que sair dali e ficar quietinho. É assim que eles entendem. Por quê? Para eles não importa o nível de canalha que o cara seja. O importante é que o cara, ele é ungido do Senhor, né? E aí eles vão usar isso também para a política, porque agora eles estão de fato adentrando em grande número no parlamento brasileiro, né? E aí, senhores, o que eles fizerem, o fiel não quer saber. Se ele estiver de fato roubando, se ele estiver de fato apoiando as elites ricas do país, o fiel não quer saber. O fiel quer saber o seguinte: ele é ungido de Deus, é homem de Deus, o que ele fizer tá feito. E se o país se tornar um caos, o fiel vai pensar assim, porque ele é doutrinado assim: não, é a volta de Jesus, é o arrebatamento, é o apocalipse. Se torna o apocalipse porque eles estão estragando o país. Eles são contra, definitivamente, são a favor de governos opressores, governos de fato que vai ter pautas contra a população, principalmente a população mais carente, governos que defendem armas, governos que cortam direitos trabalhistas, que cortam, enfim, direitos do trabalhador para favorecer as elites. Entende, senhores? E essas pessoas, elas de fato, elas não têm uma racionalidade, são pessoas fanáticas. É uma seita fanática. Pentecostalismo e neopentecostalismo é uma seita fanática, não tem racionalidade. O Deus dos neopentecostais e dos pentecostais são os pastores, são os falsos profetas e são os falsos cristos. Porque a palavra Cristo significa ungido, isso o pentecostal não sabe, né? Então, para eles, ungido não é Jesus, dentro da proposta neotestamentária. Ungido para eles é o pastor. É o homem que está lá, que é líder da denominação, que é o líder do sistema religioso. Então o Brasil caminha de fato para se tornar um país fundamentalista religioso, destruindo o Estado laico, né? O Estado laico, ele existe desde 1891, na primeira Constituição da República, onde se separa o Estado da religião, ou de qualquer religião. O Estado, ele permite as religiões existirem, só que as religiões não têm nenhuma influência no Estado. E não é o que está acontecendo hoje. Hoje, as igrejas são trampolins políticos. Você abre uma igreja, você doutrina uma massa de pessoas alienadas, e essas pessoas, ela vai se tornar o seu capital político. Essas pessoas vão se eleger, vão ter ótimos salários, ótimos benefícios, simplesmente para se dar bem. Elas não têm projeto de melhora do país, né? Se pelo menos a religião servisse para ser um trampolim político, mas que através disso eles fizessem justiça social, coisa nenhuma. Eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles não fazem justiça social nem dentro dos templos religiosos. Você imagina eles agora com força total no Estado. Então, o cenário do caos está armado, principalmente, senhores, porque o brasileiro gosta de ser enganado, o brasileiro,
ele de fato ele não quer acordar do sono, da indolência que ele está. Ele quer de fato empurrar com a barriga. Muitos não gostam de discutir política, muitos não gostam de discutir religião, muitos não gostam de discutir nada. As pessoas querem se aprisionar no individualismo, na bolha do individualismo, querer tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas, senhores, guarde uma coisa: o problema hoje que não é de ninguém, amanhã passa a ser de todo mundo. Tá todo mundo hoje preocupado com os seus empregos, com os seus trabalhos. Vai chegar uma hora que o país vai colapsar. Vai colapsar. Porque a gente está vendo que a injustiça, ela só prospera. E vai chegar no momento em que o país, ele vai de fato entrar em colapso. Então, o que nós vimos ontem na Paulista, ontem eu fiquei assim estarrecido, porque a igreja evangélica no Brasil, eu sou cria da Assembleia de Deus, minha família toda, sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu nunca imaginei, embora uma das razões de eu ter saído da Assembleia de Deus exatamente foi eu bater de frente nessa aliança de igreja e política, das igrejas se tornarem currais eleitorais e enriquecer os seus líderes. Isso foi uma das razões de eu ter saído. Mas eu jamais imaginaria que a coisa cada dia está pior. Hoje, não, antes era independente do partido. O político já ia lá, independente do partido, cada igreja tinha o seu político. O que eu já achava um absurdo naquela época. Hoje em dia, não. Hoje a igreja, ela é fechamento da extrema-direita. Ela é totalmente alinhado da extrema-direita. E a extrema-direita, ela tem ideais neoliberais, que eu tenho falado aqui, um modelo econômico que tem de fato promovido o caos no país. Ela tem também no seu bojo doutrinário o anarcocapitalismo, né? Pessoas que de fato querem um Estado, não quer Estado, né? E o neofascismo. Então, a base ideológica de controle das massas vai ser os templos evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Entendeu? Então, hoje a igreja está num patamar de corrupção assim abissal. Jesus não está nesses locais. Os ideais, como você sabe, são os ensinamentos dele. Você não vê os ensinamentos dele desse local. E para finalizar aqui, eu deixo o que ele fala ali no final do Sermão da Montanha. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino de Deus, não entrarei no reino dos céus. Escribas e fariseus era a classe religiosa do seu tempo, pessoas extremamente corruptas. Então, mais uma vez aí, galera, tamo juntos e saudações.